Olá, amigos, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Iluminação. Jorgito está se organizando, já já vem falar com a gente. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Lembrando que nós estamos na terceira temporada do nosso Iluminação, nosso sétimo encontro hoje, e temos muitas coisas bacanas, né, para a gente tratar por aqui. E eu tenho certeza que os amigos vão se sentir em casa. Olha ele aí, chegou. Tudo bem, Jorgito? Olá, olá, Adriane, boa noite para todos ligados conosco. Sejamos todos muito bem-vindos. Estamos mesmo. Vamos cumprimentar os que já estão por aqui. É a Ione Cerqueira, de Lauro de Freitas, o Tiago Nogueira, também está por aqui, a Sandra Borges, de São Paulo. Tem a Hostília, de Belém do Pará, Nice Bucher, que é um ótimo estudo para nós, assim seja. Denise Conte, bem-vinda de volta ao vivo. Temos o Alexandro da Silva Santana, que está por aqui. A Aparecida Gobete, do Rio de Janeiro. Olha, a Clau Hagel, que fazia tempo que não aparecia ao vivo, né? Bem-vinda de volta. Sueli Pereira, de Três Lagoas, bem-vinda, Sueli. Ângela Serrano também está por aqui com a gente. Gisele Caraja, de BH. Bem-vinda, Gisele. A Bianca Rinaldi também está aqui. Um prazer é nosso. A Marisa Perim, boa noite. Boa noite para Pati Giannone. Boa noite para Ângela Fernandes. Renata Rodrigues, boa noite. Boa noite também para Elza Azevedo. Diz que a noite está geladinha no Rio Claro, São Paulo. Um abraço quentinho. Aí tá calor, né, Jorgito? Sempre, né? É. Boa noite para Kátia Catalani. A Gisele tá mandando abraço de novo. Perpétua Socorro, boa noite. A Aparecida também tá aqui de Fortaleza. Ana Clélia, de Votuporanga. Ana Clélia, vizinha da nossa amiga querida Cidinha Anota. E a Denise Conte disse que hoje a cidade de Guaxupé, Minas Gerais, comemora 114 anos de emancipação. Olha! E Casa Espírita Seara de Luz, tá, comentou que a gente já entrava ao vivo também. Tem a Jaqueline, boa noite também para a Edna, de Nova Andradina. Brasília Bonfim. Gisele diz que conhece Guaxupé, mora em Belo Horizonte, né? Às vezes deu uma passadinha por lá. Cristiane Clementino também. Ana Cristina, boa noite. Cladir Terezinha, de Laranjeiras do Sul, vizinhando aqui no sul do frio. Cornélio Procópio, boa noite para Márcia de Cornélio Procópio. Creuza Marini, boa noite. Boa noite também para Lilian Carvalho. Ana Paula Pimenta, de BH. Joana Catarina, boa noite também. Jundiaí também tem gente aqui que é a Creuza. A Creuza de Jundiaí. Maurício Franco, boa noite. Boa noite por o Heitor Barreiros, de Belém do Pará. Rosemary Olinda. Cláudia Doico, de Canoas. Nossa, quanta gente. Ires Lima, boa noite também para Léa Mespac, de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Rosemary, você conhece, né? Eu sei. Rosemary também está por aqui, dando boa noite. Bem-vinda, Patrícia Advíncula. Bem-vinda, Cidinha. Olha aí, apareceu, dona Cidinha. Elton Costa, boa noite. A Marta, de Uberlândia. Bem-vinda, Marta. Heitor Barreiros Júnior.
Faltou vocês no Congresso Espírita Paraense. Foi este final de semana. Uai, te convidaram, Jorgito? Deve ter convidado, mas provavelmente a agenda estava ocupada, talvez, não Provavelmente. sei. Pois é, tem isso, né? Jorgito é um só e é muita gente querendo ele. Silvia Salomé de Campinas, a Flávia dando boa noite e Penha Rodrigues de Itabapoana, Rio de Janeiro. Pronto. Todos cumprimentados, né, Jorgito? Tudo certo. Ah, muito bom. Nós vamos dar, então, continuidade aos nossos estudos e nós estivemos, ao longo dessa nossa jornada da terceira temporada, estudando especificamente a obra Amor Imbatível Amor, que é o 9º volume da série. Estudamos os 4 primeiros, estudamos os 4 segundos e agora estamos estudando individualmente o 9º volume da série. Então, vamos avançar então naquilo que a gente tem hoje para ver, que é sobre o aspecto da sexualidade, na sequência daquilo que a gente estava vendo, sexualidade com relação ao aspecto da sua origem e das expressões mais iniciais que a gente tem. Por quê? Porque como o livro trata de amor, ele atravessa, além das expressões do amor, as discussões referentes à sexualidade em si. Então, nós possuímos um conjunto de abordagens que a Joana nos faz sobre a questão da sexualidade, mas voltada especificamente para os aspectos do uso do sexo em si. Então, hoje, a gente vai trabalhar essas questões em particular. Adriane, você pode mandar para mim o arquivo, por favor? Para eu poder abrir no meu e-mail. Manda no meu e-mail, porque o meu notebook não está aqui e eu estou tendo que fazer pelo celular. E aí eu tento abrir pelo meu e-mail, por favor. Sim. Manda o link para mim, para eu poder acessá-lo. Então, a gente estava discutindo na semana passada os aspectos da sexualidade dentro de um ambiente específico. E agora, no nosso ambiente de hoje, a gente vai conversar sobre os aspectos diferentes, a origem, como é que essa coisa do uso da sexualidade nasce em nós. A gente já viu parte dessa discussão na semana passada, quando nós discutíamos especificamente nossos aspectos da ancestralidade e da animalidade que a gente possui. Então, você pode mandar para mim, Adriane, para a gente poder puxar na sequência dos tópicos que a gente tem, tá? Sim, chefe. Vai lá já. Tá bom. Bom, você consegue acessar pelo WhatsApp ou não? Que é mais rápido. Consigo acessar o meu e-mail. Se você mandar pelo e-mail, eu acesso. O WhatsApp, não. Tá. Então, vai ter que ser de outra forma. Só um pouquinho, por favor. Que daí resolveu tudo ficar um pouco mais lento hoje. Então, é isso. Hoje eu fiz uma bobagem muito grande hoje. Hoje eu saí do IBGE para pegar uma carona e eu esqueci de pegar meu notebook, acredita? E estava tudo lá. Meu carregador, tá tudo lá. Eu estou fazendo no celular, não sei nem como é que vai ser para fazer as próximas lives. Eu até acho que assim, isso deve acontecer com frequência, né? Porque você é tão cheio de... Veja aí se chegou. Tão cheio de atividade, né? Tão cheio de coisa, tão cheio de atividades e compromisso atrás. Chegou. Que bom. Você nem acredita que chegou. Acredito. Muito bem. Então, a primeira discussão que a gente encontra
dentro dos nossos aspectos que Joana trabalha conosco, que é sobre essa origem da nossa sexualidade, das questões nossas. Nós já comentamos isso em lives anteriores, que esta afeição, que seria vinculada à questão da sexualidade, por ser uma questão inata ao ser humano, ou seja, isso está dentro de nós, e existe muito contato entre este conteúdo e o conteúdo do vida e a afetividade, né? Eles vão se entrelaçando. E aí, ele diz assim, ó, como Joana coloca isso logo no começo do livro, no seu capítulo 2, ela apresenta para nós que o sexo e as afeições relacionadas à questão da sexualidade, elas vão avançando à medida que a criatura vai se desenvolvendo, patamar a patamar, a cada experiência, no uso das nossas energias, na nossa prática da nossa sexualidade, num fenômeno progressivo em que nós vamos tendo que aprender esse processo. E ali, Joana diz o seguinte, que os animais, na faixa anterior ao ser humano, evidentemente, eles ainda não possuem um sistema nervoso semelhante ao nosso, que é um sistema nervoso que possui uma camada que é a parte cinzenta. Os animais, os mamíferos, eles não possuem o córtex, que é a massa cinzenta do cérebro. Só tem o cérebro branco, que é a parte específica do cérebro límbico, que responde pelas questões mais imediatas, pelos sentimentos mais básicos que as criaturas possuem. O cachorro, o gato, ele tem sentimentos básicos, raiva, medo, essa movimentação, ela existe na parte branca do cérebro. Mas a afetividade, o processo do sentimento, do afeto, de maneira mais robusta, ele vai se apresentar na criatura humana. E eu quero dizer que todos os animais, eles estão em processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, já existe um embrião desta percepção nos animais mamíferos que estão numa camada bem mais próximas do ser humano. Existem alguns animais que já possuem uma inteligência razoavelmente desenvolvida e, portanto, esses animais já têm lampejos de percepção de aspectos que o ser humano possui. Mas Joana diz assim, que no ser humano, como o nosso sistema nervoso já é um sistema muito mais robusto do que aquele que os animais possuem, nós somos capazes de interpretação da nossa afetividade de forma distinta daquela que os seres animais possuem. Por quê? Porque nós já podemos analisar, criticar e desenvolver aspectos relacionados com a razão e a consciência que os animais ainda não possuem. Então, ela vai fazendo um degradê. Ela diz que essa afetividade começa atormentada, porque vem da herança ancestral que a gente tem, do nosso período animal, em que as nossas descargas hormonais é que comandam as nossas funções sexuais. Depois, isso vai passando por um fenômeno de aprimoramento, em que dessas descargas descontroladas, ainda marcadas pela insegurança que o indivíduo possui, pela incapacidade de entender como é que ele deve proceder, porque nesta expressão atormentada que a gente tem, nós escravizamos, nós oprimimos. Então, se de um lado eu tenho essas descargas opressoras, eu tenho no flanco reverso o oprimido, que é a criatura que se torna insegura em função dos abusos cometidos pelo outro. Vamos olhar os dois lados da moeda. O desequilibrado que oprime e aquele que, por oprimir, eu tenho um oprimido. E este oprimido torna-se inseguro, com fragilidades no campo da sua sexualidade, com sequelas no uso de sua sexualidade pelos abusos cometidos pelo outro. Então, nós não podemos pensar que todos têm uma descarga agressiva, impulsiva, enlouquecida. Eu tenho alguns com essas descargas e outros que, sofrendo a consequência
dessas descargas desenvolvem em si o medo, o recuo, o trauma. Então, isso também é desequilíbrio. Da mesma forma que eu tenho um que enlouquece na sexualidade e que se torna o grande, como é que eu posso dizer? O grande abusador em termos da sexualidade, eu tenho o abusado que acaba desenvolvendo suas sequelas. E desta circunstância, o aprendizado vai se dando. A gente vai ter que aprender nas encarnações sucessivas em que, deste processo, a gente vai aprender a escolher os nossos parceiros em função das violências que nós sofremos e das consequências que a lei de causa e efeito vai nos produzindo. De maneira que, com o tempo, surge uma eleição mais efetiva dos nossos parceiros afetivos, isso lá na frente, tá? Nós começamos a dizer, não quero fulano não, por quê? Porque eu vejo e eu tenho reflexos em mim de experiências com indivíduos semelhantes que geraram feridas em mim. Quando eu olho o outro, não quero meter com essa pessoa não, porque eu sei que uma vez eu me envolvi e eu fiquei traumatizado. Então, eu trago nas minhas matrizes, mesmo que sejam do inconsciente, a sensação de que o outro me é um instrumento de perturbação. E nessa hora, eu começo a fazer as eleições das minhas parcerias afetivas. Então, quando eu passo por esta fase das parcerias, o meu uso da sexualidade muda de face. Ao invés de ser daquele jeito destrambelhado, impulsivo, enlouquecido ou traumatizado, eu passo pelas experiências que eu já vivi a ter uma relação mais calma, a não ter tanta impulsividade, a razão domina o instinto, ou seja, os atavismos estão cedendo espaço para a consciência. Então, eu já não tenho mais a prática da sexualidade e da afetividade movida unicamente pelo desejo, eu já estou mais trabalhado neste sentido, e por fim, ela vai se tornando mais serena, mais produtiva, e a gente vai procurando os outros para a nossa comunhão afetiva e para a compensação das nossas experiências no campo da sexualidade. Esse é um ponto delicado, né? Porque até no que se refere a essas inquietações no campo da sexualidade, a gente acaba adotando, dependendo do que se passa na nossa vida, aquele comportamento de fuga e esquiva, né? O famoso fuga e esquiva, porque se eu fui ferido, de alguma maneira eu crio uma ideia que todas as outras pessoas pensam igual ou vão agir igual. Então, eu adoto um comportamento que me isolo da sociedade, né? Não busco viver a experiência de relacionamento com quem quer que seja. Isso, claro que a gente está falando aqui de um nicho das relações afetivas, que é um grupo, mas a gente também vê pessoas vivendo esse tipo de comportamento com outros, né? Por exemplo, se afasta da família, se afasta das amizades, vive um relacionamento bem restrito e acaba se isolando. Adota, às vezes, um comportamento até de solidão dentro da própria casa, né? Vivendo. Tem quantos casos que a gente conhece que vive dentro do próprio quarto ali? Tudo por isso, por conta desse medo, né? Esse medo de ser amado, esse medo de aceitar outra pessoa na sua vida, porque traz a insegurança com um ponto alto ali. Então, até no capítulo do livro que a gente está trabalhando, Amor Imbatível Amor, ela vai falar o medo de amar, né? Sobre esse medo de amar, o quanto a gente se posiciona com medo, como se todo mundo fosse igual, como se todas as pessoas fossem agir da mesma maneira. E isso é interessante a gente pensar, porque ele está em oposição àquilo que a gente traz de natureza, que é a experiência gregária,
de encontrar com o outro como aquele que vai somar, e que, no fundo, a gente não se consegue fazer um movimento de autoconhecimento, um movimento de crescimento, de plenitude, sem a presença do outro. Se não fosse assim, Deus não teria criado o sistema reencarnatório, né, para que a gente, voltando para a Terra, tenha oportunidade de conviver com outras pessoas. Porque se de outra maneira fosse igual, a gente viveria uma experiência única, cada um por si, vivendo separadamente. Mas não, tem a lei de sociedade justamente para que haja esse encontro. Então, como que eu sei se a minha paciência está melhor se eu não tenho uma pessoa para treinar, para trabalhar essa paciência? Como que eu sei que eu já sou alguém que passa por cima do orgulho, da inquietação, passa por cima das mágoas, do ressentimento, do rancor, se eu não tenho a pessoa ali próxima para que eu faça esse tipo de exercício? Porque a gente não aprende de uma hora para outra, precisa exercitar, né? E é interessante que nesse mesmo capítulo, a Joana traz que a afeição é inata. Então, se ela é inata, algo no meio do caminho acontece e que faz com que a gente tenha esse medo. Então, no fundo, o ponto está entre a gente olhar para o que aconteceu no meio do caminho e trabalhar essa parte para que a gente não adote um comportamento de fuga ou de esquiva como um comportamento ideal, que não é. Você quer que troque aqui? Vamos experimentar. Deixa eu pôr o Argita de outro jeito, peraí. Isso. Não é o comportamento ideal nesse caso, né? Porque nós não temos como passar o restante das vidas, todas elas, separado, né? Vivendo como se fosse assim, a melhor opção, né? E Pode falar. a característica fundamental do ser humano é essa relação de coletividade, não é? Quando alguém desenvolve a ideia de que sozinho eu estou melhor, muito provavelmente existe uma história mal resolvida de afetividade que justificou esse tipo de comportamento. Então, a gente não pode esquecer que a tendência, digamos assim, natural da criatura humana é viver junto com outras pessoas, que essa seria a nossa condição primeira. Claro que as pessoas têm o direito de viverem, não quero casar, quero viver sozinho, moro só na minha casa, me sinto bem, mas é o fato de não ter ninguém. Eu vivo só, eu não tenho pessoas na minha convivência. Eu me isolei no meu castelo, tranquei todas as portas e eu vivo trancado lá dentro, sem contato com criatura alguma. Isso é um indicativo de adoecimento, porque nós não temos essa característica dentro da nossa personalidade básica, né? Exatamente. Vou Então, afastar como aqui não um pouquinho essa mesa, já volto. Pode continuar. estava um pouquinho travando, me deu a impressão, mas não, olhei agora, tá ok. Sim, então, como não é da nossa natureza, né? A gente acha normalmente que diante de algumas dificuldades naturais das relações, ou até porque a gente passou por uma experiência traumática mesmo, né? Puxa, tem coisa que é tão difícil viver, que é tão complicada, a gente começa a ficar assustado realmente, né? De recomeçar uma relação ou uma amizade. Às vezes a gente foi traído pela amizade, traído na relação, passou por uma experiência até de violência. Quantos casos a gente vê nesse tom assim mais grave e que isso traz medo mesmo. A questão nem é para a gente se lançar em experiências que nos coloquem em risco, né? De modo Claro, alguma. não pode. Claro que a gente tem que se defender, que a gente tem que se cuidar, mas o ponto é quando a gente adota um comportamento de não mais se relacionar, de se afastar por vontade própria, não no sentido do que o Jorge falou, né? De viver sozinho em casa, assim, mas no sentido assim de evitar essas relações, evitar encontrar com a família, evitar encontrar com outras pessoas, porque acredita que todo mundo está igual,
né, ninguém presta, ninguém serve, não adianta, não é bem assim. Então, aquela pessoa que você teve a experiência, ok, você se afasta dela, mas você fica, de certa forma, aberto até mesmo, né, para ter uma outra relação, para ter uma outra amizade, para Sim. alguém que te faça ali viver essa experiência de comunhão, né, de relacionamento mesmo. E assim, dentro dessa dinâmica de observação do comportamento humano, a Joana separa as etapas do amadurecimento da nossa afetividade em 3 momentos diferentes. Então, ela define, claro que isso que ela está falando é uma comparação, é uma metáfora. Não é que afetividade infantil é durante a fase infantil, juvenil é durante a fase juvenil e adulta é durante a fase adulta. Não, é uma comparação. Os espíritos, ao longo da sua trajetória das diversas existências, eles vão ter várias formas de lidar com os aspectos da sua sexualidade, da sua afetividade. E ela, então, faz um paralelo com a existência terrena, com o nosso período de existência na Terra, e faz assim, do mesmo jeito que na existência humana nós temos 3 fases, infância, juventude e madureza, ela também trabalha como se na nossa organização emocional nós também vivêssemos o amor em 3 fases diferentes. Um amor infantil, que tem uma característica, depois um amor que tem uma segunda característica, que ela chama de amor juvenil, e por último, o amor maduro. Então são 3 fases diferentes: amor infantil, amor juvenil e amor maduro. Esse amor infantil, como é que a gente poderia melhor tratar esse conceito que a Joana traz, Adriane? Como que a gente poderia... Sim. Ótimo. Bem colocado quando você trouxe que ele é metafórico, né? Justamente porque como que a criança é, né? A criança, ela é autocentrada, né? Tudo é dela. Desde que ela nasce, ela acha que ela e a mãe é a mesma coisa, é tudo misturado. Ela nem sabe distinguir que tem uma pessoa diferente ali, né? E com o tempo, até a gente costuma dizer que a função do pai é fazer com que ela faça tenha essa experiência de separação, e que é ali que a gente forma o ego, né? Que é onde ela diz, opa, eu tô aqui, mas a minha mãe tá ali, então eu acho que eu sou um indivíduo. E ela começa a ter noções de ego nessa hora em que ela se percebe. Mas ela é autocentrada. Então, ela acha que tudo é dela, a mãe é dela, o pai é dela, a casa é dela, o brinquedo é dela. Então, ela segue assim por um bom tempo. Tanto é verdade que quando a gente tem alguma dificuldade no contexto familiar, por exemplo, relacionamentos conflitivos, a família, o casal que está brigando, que está querendo se separar, ou que traz algum tipo de conflito, aqueles segredos que ninguém conta, mas que fica aquela aflição, quando a criança percebe a mãe chorosa, o pai ausente, ela vai dando conta que tem alguma coisa acontecendo, ela acha que a responsabilidade é dela, porque ela está nessa experiência e porque ela também não tem maturidade para discernir uma coisa da outra. Então, quando a Joana traz sobre a fase infantil, ela está falando dessa possessividade, dessa ideia de posse, de pertencimento. Então, assim, a pessoa é minha, ela me pertence, ela está sob a minha orientação, sob o meu comando, né? Então, a criança não divide brinquedo, assim como o adulto que está na fase infantil da relação não aceita que a pessoa tenha a vida própria, né? Às vezes não aceita que trabalhe fora, não aceita as amizades, enfim. Claro que eu estou falando em sentido amplo, né? A gente teria que ver as pormenores, mas é nesse sentido que ela se refere, como se a pessoa lhe pertencesse,
como se essa pessoa devesse obediência. Então, estamos falando desse amor de posse, o amor infantil ainda, né? Então, o amor infantil seria um amor assim, eu poderia dizer, um amor egoísta. É, olhando por esse lado, sim, é um amor egoísta. É aquele que eu quero que o outro me faça feliz, eu quero que o outro. Eu sou muito infeliz porque você me faz infeliz. Eu transfiro para o outro todas as responsabilidades. Eu quero que o outro me satisfaça. Então, quando eu estou numa relação, seja de qualquer relação, uma relação de marido e mulher, ou uma relação de mãe e filho, em que eu quero que meus pais me entreguem tudo, ou que eu quero que meus filhos entreguem tudo, que os filhos têm que fazer tudo para mim, eu estou, então, numa expressão de amor infantil, mesmo eu sendo uma pessoa adulta, ou seja, um espírito velho pode ser uma alma infantil, do ponto de vista da maneira como ele lida com as questões no campo afetivo. Seria mais ou menos Perfeito. essa a ideia, né? Sabe que às vezes a pessoa tem essa coisa do egoísmo tão marcado, né, que ele começa até a se tornar meio tirano, assim, muito rude. É uma coisa até inversa, se a gente fosse analisar, né? Então, ao invés da pessoa tratar bem o outro que desejaria ter consigo, ele faz o inverso, né? Começa a ficar tirano, começa a ser amedrontador. Tem até um trecho do Evangelho, né, que fala sobre isso, sobre essa pessoa que se coloca tanto ali no contexto da família, que ele diz: aqui em casa eu mando e sou obedecido. E aí Obedecido, poderia dizer que também é odiado, odiado. né? Então é alguém que carrega as inquietações e desfere tudo lá na família. E ao invés, então, de tratar bem, para ter a pessoa como ela ter desejo de ficar ao lado, né? Porque, nossa, é tão bom ficar perto do Jorgito, a gente gosta tanto de estar com ele. Então, por quê? Porque ele traz esse jeito dele peculiar, característico, e a gente adora, né? A gente gosta da presença, a gente gosta da energia. Então, essa é o grande diferencial. Mas a gente tem visto o contrário, né? Pessoas que são rudes e ainda assim desejam que a pessoa tenha ali, que fique centrada ali na vida dele, né? Essa, como se fosse uma posse mesmo, como se fosse um objeto. Então, eu poderia considerar que seria uma atitude, aqui a Cidinha está trazendo um comentário aí. Até por volta dos 6 ou 7 anos, a criança não tem maturidade para compreender que os outros possuem sentimentos, desejos e perspectivas diferentes das dela. Ela acredita que o mundo gira ao seu redor. Então ela não é considerada egoísta por maldade, mas egocêntrica. Sim, ela é autocentrada, isso mesmo. O termo Ela, egocêntrico então, o ela mais é certo. egocêntrica. Uhum, isso mesmo. Então, eu até usei uma expressão aqui equivocada quando eu falei que seria um amor egoísta. Não, é um amor autocentrado, né? Eu sou centrado em mim mesmo, né? Mas se a gente pegar essa palavra e trazer para hoje, né? Para o contexto atual, assim, da gente sendo adulto, daí ele se torna egoísta mesmo, né? É que eu fiz a comparação com a criança, né, dentro da fase do desenvolvimento, né? O que não quer dizer que seja sempre assim, né? Os mesmos termos, mas diante de um adulto que se comporta como criança, aí a gente pode usar o termo egoísta, assim, daí não fica errado nesse sentido, né? A Sim. Sandra fez um comentário aqui, Jorgito, peraí. Um problema gravíssimo nos relacionamentos é o ciúme, que é um sentimento de posse, que leva tanto ao feminicídio. Pois é, exatamente, esse é o ponto. Porque o indivíduo acha que é a pessoa, o O outro, dono do outro. no caso, como ela refere aqui, são as mulheres, né? Porque o feminicídio é uma adaptação ao homicídio contra mulheres, né? E nesse caso, ela
o ciúme, a desconfiança, a rigidez. Nossa, é uma série de coisas que passa, né? A não aceitar o término de um relacionamento, não aceitar que a pessoa tenha vida própria. Isso leva a uma série de questões e que a A pessoa pessoa queira trabalhar fora. tem de tudo, né? Muitos casos, sim. E pode falar. Pode falar, você mesmo. Não, é que eu queria puxar um aspecto que é um pouco dentro ainda desse amor infantil, mas Sim, um aspecto em particular, que é adolescentes que são infantilizados e que agem com agressividade com seus pais, quando na verdade eles estão querendo ser melhor amados, digamos assim. E aí, como ele não sabe se expressar, ele agride os pais para dizer que ele quer mais atenção. Aí, quando ele agride, os pais se recuam, ou seja, ele consegue um movimento inverso, porque ele chega e diz: ninguém me dá atenção, eu odeio vocês, e pá, bate a porta do quarto, aí você diz: o que aconteceu? O que foi que houve? Na verdade, esse movimento de agressividade seria uma expressão desse amor infantil, autocentrado, que não suporta que os outros possam estar rindo, brincando e se divertindo sem a presença dela. Então, ela se irrita quando vê as pessoas bem, porque existe dentro dela uma necessidade de ser o foco de tudo aquilo que acontece. Seria mais ou menos isso? sim, pode ser. São muitas camadas, né, que no fundo está falando de um indivíduo que não está pronto, né? E que nós estamos num processo, porque se pegar o exemplo do ciúme que foi posto aqui, ele tá pela Sandra, tá falando de fato de alguém que no fundo traz muita insegurança, né? Porque o ciúme ele tem base na insegurança. O indivíduo acha que ele não é bom o suficiente para ser amado, ou que ele não é alguém que tem a capacidade de cativar por uma ferida dele, mas que aí a pessoa não tem nada a ver com isso, né? Ele deveria tratar. E aí ele começa a ter comportamento agressivo, como é o que a gente estava falando antes, numa tentativa de, à força, fazer com que a pessoa fique ao lado. Não, ou seja, se eu não sei cativar, se eu não sei trazer para perto, eu vou fazer de outra forma, pela via da força. Então, tá Então, aí começa a ficar pior ainda, né, a situação. aí piora, porque eu quero exigir a atenção. Você tem que dar atenção para mim. Você tem que olhar para mim. Quando, na verdade, esse tipo de prática só faz com que a pessoa se sinta mais desconfortável na convivência. E é interessante como isso é tão comum na nossa sociedade de hoje. Pelo amor de Deus. E às vezes a gente nota um ciúme, por exemplo, não é regra, claro, né? Mas dos pais, homens, os homens mesmo, os pais, tendo ciúmes dos próprios filhos com a esposa, né? Com Com a a esposa. companheira. Quando ela está cuidando, enfim, quando está dando atenção. Enfim, é uma série de nuances, como a gente estava falando, né, que expressa Sim. esse amor ainda nessa fase infantil, nessa fase ainda que precisa de lapidação, iniciante, né, ainda muito, muito Frágil, né? frágil, exatamente, acho que é essa a palavra. Bom, mas aí, olha, Mas, a Léa está lembrando de um aspecto, né? Eu falei de adolescente e ela está falando de adultos com esse comportamento. Adultos que se comportam como se fossem verdadeiras crianças, exigindo afeto. Eu vejo isso às vezes, sabe, Adriane, em alguns idosos que uhum, usam desse tipo de instrumentação para ter a atenção das pessoas. Então, eles. Eu não estou conseguindo que tenha atenção, então eu vou usar de agressividade, eu vou usar de chantagens, eu vou usar de uma série de instrumentos para que eu consiga
prender a pessoa dentro dos meus interesses. Aliás, isso dá vazão até para manipulações, né? Quando começa, por exemplo, falar sempre daquilo que dói. Toda vez que chega o filho na casa, começa a ladainha, né, de dizer que aquilo dói, que aquilo é ruim, que passou um dia mal, que não come direito, que não dorme direito, que toda vez que o tempo vira, sente... De alguma maneira, assim, se não tem nada mais atrativo, ele sente, na verdade, que não tem nada mais atrativo, que por alguma razão, em algum momento, ele percebeu que ele ganhou atenção quando relatou algum sofrimento, ele entende, então é assim que eu consigo a atenção de tal pessoa. Então, ele começa a falar de novo. Sempre nessa expectativa de ser ouvido, de ser amado, de ser cuidado, de ter atenção, né? O que acaba sendo complicado em dias atuais, em alguns pontos. Mais uma vez, eu quero sempre deixar claro assim, não é regra, é uma forma. A gente está aqui para pensar um pouquinho, assim, né? Para, enfim, refletir. Quando, por exemplo, o idoso está pedindo atenção porque ficou sozinho, ficou viúvo, e o dia tem 24 horas, né? E os filhos vão, mas os filhos têm os seus afazeres. Tem, por exemplo, a casa para cuidar, tem trabalho para dar conta. E a gente sabe bem que se a gente for prestar atenção, o dia fica até fica corrido com tanta coisa para a gente ir atrás e tudo mais. Se você for um pouco lá, todo dia na casa dos seus pais, você ficar lá, tomar café, você ou almoçar, esse tempo dedicado todo dia, o que já é bastante, para eles vai ser sempre pouco, porque o dia tem 24 horas. Então, às vezes, começa uma sensação de desequilíbrio também, uns filhos se sentindo culpados porque não conseguem dar a atenção que os pais demandam e os pais demandando cada vez mais, porque entendem que é isso, né? Acaba criando mesmo esse embaraço e que às vezes acaba até afastando um pouco, porque quem que gosta de chegar no ambiente o tempo inteiro, ouvir cobrança, não é? Olha, isso é para nós, tá? Para quando a gente envelhecer, usar isso a nosso favor, para a gente não ficar assim também, né? Vamos ver se a gente descobre isso, não só para a gente enxergar nos idosos, mas para quando chegar o nosso momento de estar sentado numa cadeira da vovó com aquele chale em cima das pernas, aquele coque, né? Aquele cabelinho branquinho, igual a dona Benta, aquele cabelinho branquinho sentado na cadeira, que a gente tenha a compreensão de que os outros também têm suas dinâmicas. A Sandra está lembrando aqui de um personagem do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. No livro Entre a Terra e o Céu, existe a história de uma família e tem a mãe, que chama-se Otília. Otília desencarna e, surpreendentemente, a família continua a sua vida. A família continua e o marido casa. E quando ela percebe que havia uma outra mulher ocupando o espaço que ela entende que é dela, ela, que é mãe, desequilibra-se e passa a perturbar o lar. Você vê, ela é a mãe da família, mas ela não conseguiu. Depois ela vai mudar. Ela é orientada e ela então reorganiza os seus sentimentos e passa a agir de maneira diferente. Mas num primeiro momento na obra, Otília desencarnada torna-se um elemento perturbador por conta das fragilidades emocionais que ela possui. Mas esse é o... Oi. Desculpa. Lembrei do André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele vai visitar a esposa e a família e percebe que ela está casada com outra pessoa e que ele estava bem, mas daqui a pouco ele apareceu lá no umbral de novo, por conta aquele desconforto que foi ver a família caminhando, a vida seguindo, e ela com outra pessoa lá, né, a sua esposa. Mas aí ele dá conta, né, de retomar, ainda bem, e acaba auxiliando até mesmo, porque no fundo ele entendeu, poxa, eu não estou mais aqui, eu não tenho como cuidar da minha família, nada mais justo do que ele sobreviva, que ele se cure para cuidar da minha família,
como ela merece. Então, é o desprendimento, é o exercício do desprendimento, né, que a gente vai tendo. Ah, tem um comentário da Kátia, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu quero falar aqui da Cidinha, que trouxe mais uma nitidez para o caso, em que a Otília vira obsessora da madrasta de Evelina, que é a mãe, a filha dela. A Otília tem a filha, que é a Evelina, aí quando ela desencarna, o marido casa, aí, como assim? E aí ela se torna uma perturbadora da madrasta. Mas depois isso vai mudar, né? Depois isso vai A Bianca alterar. está perguntando se ela está dizendo assim, e isso é cultural, a nossa maneira de lidar muito dramática e sentimental. Lidar com Está as coisas. perguntando se isso é cultural. É, De certa maneira é, porque nós que somos latinos, nós temos um aspecto emotivo muito desenvolvido. Tanto que quando a gente tem os nossos filhos, a gente fica penalizado do filho sair de casa. Só que tem algumas culturas não latinas que isso é tratado de uma maneira muito indiferente até. Você fez 18, você vai seguir sua vida, você vai tocar o barco, e o que não quer dizer que não leve sequelas para o indivíduo. Mas existe a nossa cultura, ela é muito mais aguda no sentido das nossas fragilidades, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira. Qual é a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana? Porque a mãe italiana é dramática demais. nossa, A mãe italiana, ela diz assim: meu filho, come, senão eu te mato. Isso é a mãe italiana. Já a mãe judia, ela diz assim, ela é ainda mais dramática, ela diz: meu filho, come, senão eu me mato. nossa, É mais dramática ainda. Mas a gente tem, sim, algumas culturas que são dadas a essa questão da dramaticidade. Existe um aspecto cultural, sim, mas a nossa estrutura de funcionamento como seres humanos trabalha na direção do coletivo. Então, quando você tem essa circunstância de pessoas que estão na dependência, tem um aspecto cultural, mas tem também um aspecto nosso. E quando você cai em culturas que isso é mais frio, não significa que não deixem sequelas na sociedade pela frieza. Então, você tem algumas culturas em que os pais ficarem no asilo é a coisa mais normal do mundo. Os filhos é, não se sentem responsáveis pelos pais quando eles envelhecem. Não, ele envelheceu, vai para o asilo. isso é verdade. Ó, tem um comentário da Sandra que diz: depois, a segunda esposa, ainda falando daquela história entre o céu e a terra, Com como seu se eu unido me filho com o fosse um pai. pai. E a Irani está comentando, mas o oposto também acontece. Tem filhos adultos que querem exigir atenção. É verdade, tem também. Opa, tem E também. tem bastante. Aí ela diz: isso acontece comigo. E agora estou convalescente de uma revascularização cardíaca e no início melhorou, mas tenho duas filhas que exigem muita atenção, embora casadas. Né? Ah, você deve ser uma mãe muito especial também, né, minha querida? Desejo melhoras para você, tá bom? Um beijo grande da Irani. Fazia tempo que ela estava sumidinha mesmo. É. Aqui tem também o Famelo Antunes, que diz: a cultura no Oriente é muito drástica. Acho que ele quer dizer dramática, talvez, né? Dramática. A Sueli disse que eu já vi que o assunto hoje me inclui. Ei, Sueli, inclui nós todos. Olha, mas a gente falou que são 3 dimensões e nós estamos falando apenas de uma, até porque essa é muito intensa e muito presente em nós, que é o amor infantil. O amor infantil que se refere à relação de casal, que se refere à relação pais e filhos, que refere a todo tipo de relação. Eu conheço uma moça, já é adulta, não é jovem, não é adolescente, não, já é adulta. E aí, na faculdade, ela estava na porta da faculdade e o pai foi buscar essa moça. E ela estava com uma amiga
ela estava com uma amiga. O pai chegou para buscar a filha e a filha conversando com a amiga dela. Nisso chegou uma terceira moça e falou para a amiga da filha: Fulana, vamos ali comigo para a gente resolver um problema, e quis levar a amiga para ir com ela no outro canto. Aí a filha do rapaz que foi buscar disse assim, ela não vai, porque ela vai ficar comigo. Ou seja, a amiga é minha, ela me pertence. Aí a amiga virou para ela e disse, não, eu vou sim, ela está me chamando e eu vou. E a amiga deixou a outra e foi embora com a amiga, que chegou por último, para resolver o negócio lá, sei lá por onde. A menina que ficou sem amiga ficou com ódio, disse, não falo com ela nunca mais, porque eu pensei que ela era minha amiga, mas como ela foi com a outra, então agora ela não é mais minha amiga. Ou seja, se ela é minha amiga, ela tem que ser minha. Ela não posso dividir com ninguém. E a gente vê isso na escolinha, né? As crianças também têm isso também. Enfim, é tudo uma representação desse amor ainda iniciante, que a gente tem dificuldade mesmo, né? De se relacionar. Por isso que a Joana diz, tudo é um treino, é o que a gente estava falando lá antes, um pouco antes de falar desses três. É um treino, por isso que a gente isolar-se nem sempre é a boa alternativa, porque se eu me isolo, eu não tenho esses treinos, né? Eu não tenho esse tipo. Porque às vezes a gente se surpreende como a gente, sendo quem age dessa forma que a gente está citando aqui. Puxa, eu não imaginava que eu era assim. E aí, quando eu me vejo sendo como alguém que age dessa forma, né? Mas o segundo, né, Jorgito? Desculpa. Só quero falar uma coisa. Isso aí não é para a gente ficar olhando os outros. Isso é para que a gente se olhe e analise se eu estou caindo no quadro de um comportamento afetivo infantil, tá bom? Isso é para que a gente se observe e não caia nessa cilada de achar que a gente vai atrair alguém com ameaça, com esse tipo de situação. Recomendo a leitura do capítulo 6 do livro de Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra, onde ela apresenta as 10 faces ocultas da dor. E muita coisa do que a gente está falando também está presente nessa obra de Teresa. Sim. Sobretudo a violência, né? Que eu acho que ela encaixa bastante no ponto 2 que a gente vai tratar agora. Aí tem um segundo tipo de afetividade. Falamos primeiro da infantil, agora vamos falar de um segundo tipo de expressão da nossa afetividade, que, mais uma vez, é um aspecto parabólico, não quer dizer que sejam pessoas nessa faixa de idade, mas como pessoas nesta faixa de idade tipicamente têm esse tipo de comportamento, ela vai lembrar que, além do amor infantil, existe um outro modelo de relação no campo do afeto que ela rotula como amor juvenil. E o que é esse amor juvenil, doutora Adriane Bacari? Eita, Jorgito. Eu estava aqui, enquanto você falava, pensando sobre os adolescentes de modo geral, né? Quando a gente está diante de um adolescente, é aquele que aos poucos vai se vendo transformar. Lá na frente da vida, a gente sente isso mais lá na velhice e tal, mas a gente não sente muito depois da adolescência com tanta rapidez. Como no caso da adolescência. Então, é aquele ser que se olha no espelho, começa a não se reconhecer e ele vai vivendo uma experiência, inclusive, de luto. O adolescente que não se reconhece criança, mas também não se reconhece adulto e ele está naquele limbo, naquela experiência mediana ali. Então, ele começa a ficar desengonçado, ele começa a se sentir feio, né, desajeitado. Pode falar. Por que o adolescente é desastrado? Você sabe por quê? Ele derruba coisa na mesa, ele chuta móvel, ele se atrapalha. Por que ele é desastrado? Então, porque ele vai perder a dimensão, né? Ele perde a dimensão do corpo dele. Porque quando, por exemplo, eu que já estou com 100 anos, quando eu vou esticar meu braço para pegar um copo, eu sei o tamanho do meu braço. Porque tem 80 anos que o meu braço é desse tamanho, então eu já acostumei que quando eu vou assim, eu pego. Agora, um adolescente, ano passado, o braço dele era desse tamanho. Este ano, o braço está desse tamanho. Então, o pobrezinho, quando vai pegar um copo de suco, ele bate, derruba na mesa, ele chuta a ponta da cadeira.
porque as dimensões dele estão tão rapidamente mudando que o pobrezinho não consegue compreender as dimensões exatas que o corpo dele possui. Então ele acaba ficando fisicamente desastrado e os pais, sabia, derrubou na mesa, estava esperando, porque você todo dia derrama, porque você todo dia quebra, porque... Exatamente. Ele vai quebrar mesmo, porque ele não tem noção do tamanho dele. Isso acontece com as grávidas também, que a barriga cresce e você acaba perdendo a noção, sai se batendo e tudo mais. Mas assim, a gente está falando dessa questão do desenvolvimento, de novo, só para fazer uma referência, para a gente se situar. Então, a gente vai perdendo essa dimensão de quem se é, não se reconhece, está desengonçado. Naturalmente, você começa a olhar para o seu rosto e ele está lá, o nariz meio desproporcional, né? Às vezes você começa a ficar com a cara cheia de espinha. Qual que é o sentimento quando você olha? Um sentimento de insegurança. Então, o indivíduo que ele tem esse fase do amor juvenil, ele vive uma experiência de insegurança, né? Ele está sempre vivendo como se ele fosse esse ser desengonçado, né? O Elton está perguntando, e quem ficou desengonçado, desastrado até os 54 anos? Aí é outra Esse coisa, sou eu. né? Esse sou eu. Sim, dizem que tem uma questão neurológica, né? Que a pessoa, quem é fisioterapeuta dá um show, explica super bem isso. A coisa de pensar, de pegar, de ter noção do espaço, de altura, de força para pegar alguma coisa. Então, isso é uma característica também. Tem pessoas que não dão conta, né, de ter noção. Aqui a Denise falando, meu netinho de 2 anos e meio não admite falar que é criança. Ele é um menino glande. O menino, o espírito que habita naquele corpinho. Imagina o espírito que habita naquele corpinho. Ai, que gracinha, né? Ele é Gandhi, né? Então, então, essa insegurança, né? Eu até separei, inclusive, um comentário aqui da Kátia Catalani, que eu achei muito bom, porque nós estávamos falando sobre a questão do amor infantil, da posse, né? Mas a gente nota que eles se conversam entre eles, e se nós olharmos para o amor juvenil, ele encaixa aqui também, ó, quer ver? A Kátia disse, tem também a pessoa que se acha dono do outro e domina totalmente, tendo ciúme dos amigos, fazendo a pessoa se isolar, também querendo fazer mudanças no comportamento, se adequando para que ela se adeque como ele acha que é o certo. Então, se essa pessoa, vamos pensar no olhar da pessoa insegura, se essa pessoa com quem eu estou, que finalmente consegui ter alguém junto de mim, se ela começa a ter uma vida fora, uma vida independente, e ela vê que eu não sou essa maravilha toda, ela vai me deixar. Então, eu começo a adotar um comportamento de prisão, entre aspas, e uma prisão literal em alguns casos, sim, porque a gente vê de tudo, né? Então, se ela sair e ver outras coisas, eu vou perder. Então, a minha insegurança, junto com o meu egoísmo, fala mais alto. E eu acabo deixando essa pessoa, não permitindo que ela seja ela mesma, não permitindo que ela tenha as próprias amizades, que ela construa a própria vida, sufoca, exatamente. Então, essa experiência dual aí de eu não dou conta de lidar com aquilo que me faz, que eu trago como um sofrimento, eu sufoco o outro, eu trato mal o outro, eu castigo o outro por algo que ele não tem nada a ver com isso, né? Então, realmente, a insegurança, ela permeia nas nossas relações, nas amizades, ela permeia em tudo quanto é canto. E isso é muito complicado, porque o ciúme, ele toma uma proporção de imagética, né, imaginária, porque a pessoa começa a imaginar literalmente ali coisas, né, eu falo a palavra literalmente, não no tipo de imaginação, mas que ela sim começa a imaginar e criar coisas fantasiando uma realidade que não existe. Então, eu acho que você vai me deixar,
Porque não é possível que você goste de mim, ninguém nunca gostou de mim, como é que você gosta de mim? Uma hora ou outra você vai se cansar de mim, porque eu não mereço que ninguém goste de mim, eu sou muito feio, eu sou muito isso. Uma autoestima, meu Deus. Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que representa bem isso. Nessa poesia ele diz assim: quero que tu me digas todos os dias da minha vida que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Na verdade, eu quero que tu me digas isso de hora em hora. De 5 em 5 minutos. Não, na verdade, tu não podes parar de dizer que tu me amas. Tu precisas ficar dizendo sem parar que tu me amas, que tu me amas, 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 tu me amas. Porque quando tu dizes, eu creio. Quando tu calas, me vem a dúvida. Tu já pensou um negócio desse? Isso é uma Nossa, vida de escravidão, em que é. você precisa estar o tempo todo renovando com a pessoa a crença de que ela é amada, porque a sensação que ela tem é de que ninguém é capaz de gostar dela. Então ela se isola, eu não quero ter ninguém, com medo de me machucar, eu não me relaciono. Apareceu uma pessoa, mas eu tenho medo que depois ela me deixe, então eu já preferi nem tentar. Fulano olhou para mim, eu me recolho. Então, essa relação de insegurança e de se colocar dentro da ostra para não querer sair é típica como esse sentimento da juventude. Quando a gente trabalha com meninos, menino adolescente, tem um negócio muito engraçado. Quando eles são crianças, eles ficam todos misturados. Mistura tudo. Mas quando eles chegam na fase dos 13, 14 anos, a sala se divide no meio. Os meninos vão todo para um lado e as meninas vão todo para outro. E eles não querem ficar perto. Não, sai daqui. Ai, não pegue em mim. Ai, sai Uhum. daqui. Aí quando chega mais para frente, aí é o grude, aí aí só quer ficar grudado, atracado. Então, esse processo de negação pela insegurança, pelo medo, pela vergonha de demonstrar sentimentos, está muito próximo dessa leitura que a Joana está fazendo, porque é diferente do modelo anterior em que eu quero segurar você com as minhas garras e você é meu e eu não deixo que você saia. Agora é o medo, é a vergonha, é a insegurança, realmente. Tanto que ela fala, não é? Como é que ela define numa palavra essa fase da afetividade juvenil? Ela chama de insegura, não é? Como é que ela trata? Se expressa pela insegurança. Que se expressa pela insegurança. Então, quantos de nós vivemos histórias dessa natureza que achamos que ninguém vai querer a gente, ou se quiser, logo vai nos abandonar porque nós não somos uma pessoa interessante, né? Sim. É difícil você sustentar isso, né? Ela precisa de uma estrutura de ego, né? Um ego fortalecido, né? Alguém que tenha se trabalhado intimamente, de compreender que ela não morre na ausência do outro, né? Porque é uma sensação de morte que ele tem. Agora eu estou falando do outro lado, né? Porque até então a gente estava dizendo em quem sofre a experiência de quem é ciumento, né? Mas o indivíduo que é ciumento é muito ruim. Ele vive um sofrimento absurdo. E tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre o ciúme, e eu quero lembrar a palavra que o Kardec se utiliza, né? Não sei nem se é o Kardec ou se foi na Resposta dos Espíritos, que é uma palavra como se fosse um fantasma. Ele diz que o ciúme é um fantasma que atormenta o indivíduo que sente. Então, é um sofrimento realmente que exige do indivíduo essa busca por ele mesmo, para ele não acreditar que ele só pode amar com a presença de outra pessoa, né? E eu acho que isso é bem o propósito dessa compreensão sobre o amor que a gente tem tanto aqui. E eu me recordo do Divaldo falando bastante sobre isso, inclusive, quando ele dizia assim: amar é um privilégio. Quando você está disposto a amar alguém e você não espera ser correspondido, Nossa. você já fez a sua parte, você já está num processo melhor. Então, sustentar essa posição de, às vezes, a gente não ser amado, exige muito trabalho interior.
exige crescimento mesmo. Então, ela tem razão quando ela diz sobre essa fase infantil e juvenil, e que ela não que tem correspondência com a próxima que a gente vai falar, que é a fase madura, né? Ela não tem correspondência. A fase madura representa esse trabalho íntimo do indivíduo olhando para ele e dizer: peraí, eu sou digno de ser amado, eu sou digno de ter alguém que me respeite ao meu lado, porque eu mereço estar aqui, eu conquistei esse espaço no mundo. E eu sou um indivíduo, literalmente um, né? Eu não sou alguém dividido, sou eu, né? E eu olhando para esse lugar de quem eu sou, eu me posiciono com essa firmeza de, sim, eu tenho defeitos, tenho dificuldades, tenho limites, tenho falhas, vou reconhecendo isso. Isso é o que a gente chama de o indivíduo inteiro. Ele está inteiro porque ele reconhece, inclusive, as partes frágeis dele, né? E ainda tem mais uma coisa que é importante, ressaltar mais uma vez. Isso não tem nada a ver com a idade física, tá? Quando se fala amor maduro, não tem nada a ver. Eu posso ter um adolescente com um comportamento de pessoas adultas e muito adulto com comportamento adolescente. Isso aí é muito... Não tem nem... os pais já carregam a sua própria adolescência, às vezes mal trabalhada, né? Às vezes mal resolvida dentro de si, ou uma infância mal resolvida, uma infância mal amada, uma infância que não teve afeto. A infância... Desculpa. Estava conversando outro dia com uma pessoa e ele me falando da dificuldade da família, sabe? Meu pai assim, minha mãe assim, meu avô, minha avó, meus irmãos. É drama para todo lado. E aí ele, para querer dizer como foi difícil a vida dele, ele usou uma frase que resumiu tudo. Ele disse para mim: eu nunca tive uma festa de aniversário. Para você ter noção de quão desorganizado foi o processo de vivência. A adolescência é complicada mesmo, mas antes dela vem a infância, né? A gente diz que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Volta e meia, a nossa criança está precisando ser acolhida, ser amada, ser sustentada, ser ajustada. E às vezes ela precisa de um bora lá, vamos, né? Vamos caminhar aí que. A Kátia Catalani está definindo aqui a fase madura é quando você ama e esse amor é leve, sem exigências. Exato. Perfeito. É quando eu me entrego sem a necessidade de uma correspondência obrigatória do outro. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu quero. É lógico que eu evidentemente busco uma reciprocidade. Não é um amor doentio, um amor escravizado, que faz, não recebe nada em troca e sempre está fazendo. Mas é o que faz sem a necessidade de encontrar obrigatoriamente uma correspondência. Eu acho que talvez o amor maduro mais próximo que a gente tem é o famoso amor de mãe, né? Que ela faz porque faz. Ela cuida sem esperar nada em troca, faz porque tem vontade de fazer, faz porque se alegra em fazer, fica a noite em claro e se alegra de ficar a noite em claro, adora ficar olhando para o menino. O pai está dormindo, mas a mãe está acordada, olhando. Meu Deus do céu, menino. Bonitinho. Mas é esse terceiro, né, essa terceira fase do amor que a Joana nos apresenta, eu acho que ela é realmente uma fase extraordinária. Como foi colocado aqui, né? O bom é quando os dois, nesse caso de relação afetiva, né? Quando os dois são maduros. Ela chama, então, de fato, de fase do amor madura, e ela vai dizer que ela é pacificadora, que se entrega sem reservas e se faz planificador. Quando eu vi essa parte do pacificador, eu logo pensei numa questão de convivência, né? Como a pessoa diz, eu estou diante de uma convivência
E aí o companheiro, minha companheira, apresentou um comportamento meio desalinhado, meio desajustado ali. Comportamento infantil, vai. E Sim. aí, quando eu olho para aquilo, como que normalmente a gente reage mal, né? Briga e tal. Quando a gente já está aberto, né, fazendo exercícios, de novo, né, são exercícios, né, nós não saímos prontos, nós estamos treinando aqui. Exercícios desse amor maduro, a gente consegue olhar e dizer, reconhecer, tem uma dor aqui, tem uma questão ali, então a gente entende o que está acontecendo, por que você está se sentindo assim, por que você está reagindo dessa forma. Eu acho que naquele assunto que foi falado na família, tocou você, né? Você quer conversar sobre isso? E isso, sim, é muito interessante quando a gente começa a adotar esse tipo de comportamento, né, Jorgito? Eu acho legal quando você está nessa condição que você tem a seguinte leitura. Se a pessoa não está, se ela está agressiva, se ela está violenta, se ela está arredia, ela está com alguma coisa, porque o normal não é ser assim. O normal é amar. Então, quando você vê que o outro está áspero, seco, agressivo, você já percebe, ele não está bem. E aí Uhum. você compensa isso. Você não vai dizer, é? Me tratou mal? Pois então eu também sei dar coice. E aí dá um coice de volta. Então você está com duas crianças se relacionando. Quando um dos dois é maduro, ele quebra o círculo vicioso da mágoa e o círculo vicioso desse machucamento recíproco, e aí cria-se um espaço muito, muito interessante de convivência. Às vezes, a gente nem precisa falar desse jeito. Sente aqui, eu senti que você está magoado, você quer falar. Às vezes a pessoa, não estou bem, estou ótimo, não quero falar nada. A pessoa simplesmente contorna e diz assim, eu queria convidar você para a gente ir no cinema hoje, vamos? E aí você compensa com mais atenção e você quebra esse estado de mágoa, e aí você leva, passeia, dá tempo para ela, e quando ela estiver melhor, aí você conversa. É uma outra forma de você trabalhar. Porque às vezes você pergunta, eu não vou falar, não vou dizer. Né? Não foi nada, não. Então, no fundo, você não quer Tá resolver, tudo né? bem, tá tudo bem. Não é? Não quer Você não resolver. fez nada, você fez alguma coisa? Você não fez nada, então tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô ótimo, né? Por aí. Eu achei Ai, uma ai. graça. Ó, a Sandra colocou aqui um texto, né? Que a gente, quando fala do filho predileto, né? Porque às vezes tem mais que um filho, e aí, qual que é o filho predileto? Ela diz: olha, o filho predileto é aquele a quem me dedico de corpo e alma. É o meu filho doente até que sare, o que partiu até que volte, o que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, e o que está com sede até que beba, o que está estudando até que aprenda, e o que está nu até que se vista, o que não trabalha até que se empregue. E já com o semblante bem distante, aquele sorriso completou, e o que me deixou até que eu o reencontre. Lindo É demais. isso, é lindo demais. Nossa, que Sim, coisa linda, que coisa linda. Lindo, é a, lindo, lindo esse texto. é Esse a é o meu filho dedicação. predileto. Esse é o filho predileto, porque é aquele mais necessitado, né? E Nada mais realmente, que exige mais. eu acho que tem uma questão aí que a gente nota, assim, no comportamento materno. Enfim, nem sei que nome que eu posso dar para isso, mas é assim, aquele filho que a gente percebe mais necessitado, sim, vou fechar eu já vi o horário. Aquele que a gente percebe mais necessitado é aquele que às vezes acaba ganhando mais atenção, E né? aí Mas você não pode gerar por problema para quê? os outros. E aí a gente tem que ter esse jogo, né? Para que daí aqueles outros olhando e falando, e aí, eu? Sobra o quê? É assim, é? Quer dizer que para ganhar atenção tem que ficar pior? É lindo, muito lindo. Bom, encerra os nossos temas aqui. Eu tinha visto vários comentários bons e separei, mas infelizmente não deu tempo. Só queria falar, Jorgito, que a Cleusa está de aniversário, 71 Meu anos. Deus!
Feliz aniversário, Cleusa Duarte! Que Deus abençoe você, uma menina de 7.1. Meu Deus, imagine eu com 104, minha filha. Parabéns para você, Cleusa Duarte, de Maringá, no Paraná, da Cidade Canção. Boa noite para você e feliz aniversário! Beijo, Cleusa. E um beijo a todos também. Beijo para você, Jorgito. Bom trabalho. Deus te abençoe. E a gente volta semana que vem. E hoje, esses 3 fases do amor ficou bem para a gente pensar, né? Agora vamos pensar onde nós estamos, né? Nós O objetivo é estamos. nós, é o outro. Nós todos, exatamente. Até mais. Tchau, tchau.